Ok, então vamos lá. Olá, alunos. É isso aí, estamos de volta com o PET, volume 3, tá? No volume 3, nós vamos aprender a função de segundo grau, tá? Então, função de segundo grau irá envolver uma equação de segundo grau. Então, nesta primeira semana, nós teremos resoluções de equação de segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara. O primeiro passo que nós vamos ver aqui é que a gente está recordando a equação de segundo grau. Tá? Então, o PET trouxe que a equação de segundo grau também é chamada de equação quadrática, tá? Equação quadrática do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Na equação de primeiro grau, o que nós temos lá? Né? A gente tem ax mais b igual a zero. Na de segundo grau, o que apareceu? 3 termos. E o x está elevado à potência ao grau 2. Então, ficou ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde o a, o b, são coeficientes de x ao quadrado e de x. E o c, ele é chamado de termo independente. Ok? Então, vamos lá. Sendo A, B e C números reais, e o A tem que ser diferente de zero. Se o A for igual a zero, o que acontece? Vai sumir esse primeiro termo. Então, vocês vão recair numa equação de primeiro grau. Então, para existir uma equação de segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. Então, ele trouxe um quadro com alguns exemplos, né? Equação de segundo grau. Aqui, ele está colocando uma equação de segundo grau, porém desorganizada, né? Eles vão jogar, que a ideia é jogar todos os termos para o primeiro membro e igualar a zero, para a gente ter essa equação. Então, ficaria x ao quadrado, jogando 3x no primeiro membro, menos 3x, jogando menos 1 no primeiro membro, mais 1 igual a zero. Essa identificação, gente, quem é o A, o B e o C, é muito importante para a gente estar resolvendo a fórmula de Bhaskara. Então, vocês têm que identificar isso. Quem é o A? O A está sempre ao lado do x ao quadrado. Quando não aparece, significa que ele é 1. Então, o A igual a 1, o B menos 3, vai lá e pega o sinal, não esquece sinal para trás, não. E o C igual a 1. Aqui, né, no outro exemplo, o que eles fizeram aqui? A distributiva, que eu brinco que é chuveirinho. 2 vezes e ao quadrado, 2e ao quadrado. 2 vezes menos 2e, menos 4z. E já jogou o 5 para o primeiro membro com sinal trocado, ou com operação inversa, menos 5, igual a zero. A, B e C, tá? Todos com seus respectivos sinais. Aqui no terceiro exemplo, foi desenvolvido o binômio, né, lá dos produtos notáveis. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo. Recaímos nessa equação de segundo grau, onde o A é 1, o B 4 e o C 4. Aqui, pediu para desenvolver o produto. Quando vocês fazem a distributiva, todos multiplicando por todos, vocês vão ter x ao quadrado menos 6x igual a c. Nesse caso específico, nós temos uma equação de segundo grau, porém ela é denominada incompleta. Por quê? Aonde está aqui o termo c? Olha,
ele vai valer 0, tá? Então, a gente tem o A, que vale 1, o B, que vale menos 6, mas o C, ele vale 0. Ela ainda é uma equação de segundo grau, porém incompleta. Como resolver uma equação de segundo grau? Tá? No PET está pedindo para a gente desenvolver usando somente Bhaskara, mas eu vou explicar aqui para vocês as formas diferentes de resolução, que eu acho que vocês já sabem também, e eu gosto muito de trabalhar com elas quando elas são incompletas. O primeiro exemplo que eu trouxe completas, tá? Então, o que é uma equação de segundo grau completa? Eu vou ter valores de A, valores de B e valores de C. Então, aqui, eu tendo os 3 valores, eu só consigo resolver por Bhaskara. Aqui, gente, a fórmula de Bhaskara é essa. Porém, este valor, B ao quadrado menos 4AC, é o nosso querido que? Delta. Eu sempre resolvo ele fora da raiz e depois eu coloco ele na raiz, tá? Então, vamos lá. Aqui, quem é o A? 1. Quem é o B? Menos 5. E quem é o C? 6. Então, vamos achar o delta primeiro. B ao quadrado menos 4AC. B, negativo. Então, fica menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C, que é 6. Negativo elevado a expoente par, positivo, menos 24. Então, o meu delta deu 1, tá? Se o delta deu 1, eu vou ter que ter 2 raízes diferentes. Então, agora vamos para x. Menos b, vou copiar a forma, mais ou menos a raiz de delta, que é isso aqui, né, que nós já resolvemos, sobre 2 vezes a. X menos b, atenção com esse negativo, esse é o da fórmula. E esse b meu também é negativo, então, nós vamos ter 2 negativos. Menos b, mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes a. Menos vezes menos, mais 5, mais ou menos 1 sobre o meu a, já vou colocar aqui. Meu a vale 1. 2 vezes 1, 2. Aí, a partir de agora, a gente vai ter x' ou x duas linhas, do jeito que vocês quiserem. Ou x1 e x2. Eu trabalho x1 e x2. Menos vezes menos mais. Então, aqui vai ficar 5 mais 1 sobre 2. E no de baixo, 5 menos 1 sobre 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Conjunto solução, 3 e 2. Gente, sempre que vocês tiverem, tá? Um delta maior que 0, vocês vão ter sempre 2 raízes diferentes. No caso aqui é o 3 e o 2, tá? E esse mais da fórmula aqui, antes do delta, e esse menos, é justamente o que vai te dar essas 2 raízes para você ter quando vocês forem traçar o gráfico. Então, o nosso gráfico vai cortar o eixo do x em 2 pontos, ok? Então, aqui tá a forma de resolver por Bhaskara, completa, sempre resolvemos por Bhaskaras. Na próxima, nós iremos ver as incompletas. Agora, vamos para outra forma. Agora, a gente vai trabalhar com as incompletas, onde o B vai ser igual a 0. Então, eu vou ter A e vou ter C. O B vai ser igual a 0. Então, olha aqui comigo. Primeiro, x ao quadrado menos 64. Quanto vale o A? 1. Quanto vale o B? 0. Quanto vale o C? Menos 64.
tá? Eu não vou resolver por Bhaskara, eu vou resolver pelo método simplificado que eu faço, que eu acho mais rápido. Por Bhaskara, depois vocês podem fazer aí, que vai dar o mesmo resultado. Então, eu tenho B igual a 0, tenho A e C. Como que a gente faz? Olha só, vou recopiar aqui. Nós vamos interpretar isolando a variável x, tá? Então, vamos isolar x. X ao quadrado vai ser igual a 64. Quem é a operação inversa da potenciação? Se eu tenho uma potenciação e eu quero tirar essa potência, eu vou usar a raiz. Aqui no caso é o quadrado, né? Então, eu vou usar a raiz quadrada. Então, eu vou fazer x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 64. Então, eu vou ter duas raízes. Quanto que é a raiz de 64? 8. Então, o x1 vai ser mais 8 e o x2 menos 8. Pronto, já resolvemos, encontramos os dois valores de x, as duas raízes. Muito mais fácil, menos chances de errar sinal, né? Vamos ver aqui a letra, o outro exemplo aqui, x ao quadrado menos 4. Vamos lá, meu A é 1 e o C menos 4. Isolando o x. O 4 vai para o outro lado, positivo. X vai ser igual, tirando a potência, eu vou jogar raiz. Porém, tem que ser mais ou menos raiz quadrada de 4. X ao quadrado vai ser mais ou menos 2. X', 2, ou x duas linhas, né? E x2 menos 2. Solução, 2 e menos 2. Solução, 8 e menos 8. Tá? Aí vocês podem estar perguntando, Miriam, mas por que tem que ser mais ou menos? Porque olha só, para eu ter um resultado de 64, se eu elevar o menos 8 ao quadrado, ou se eu elevar o 8 ao quadrado, ambos darão o quê? 64. Então, a raiz quadrada, ela te dá essa possibilidade de ter duas respostas. Eles são o quê? Opostos, eles são simétricos, tá? Então, por isso que a gente usa o mais ou menos. Sempre pensem nisso. A gente pode ter duas opções opostas, né? Quando é raiz quadrada. Agora, olha esse. Vamos isolar o x. X ao quadrado vai ser igual a menos 25. É diferente do anterior, olha só. Aqui o 4 é positivo. X vai ser igual a raiz quadrada de menos 25. Para o conjunto dos reais, né, dos números reais, a raiz quadrada de um número negativo não existe. Então, aqui, a minha solução é conjunto vazio, porque não existe dentro do conjunto dos reais. Vocês vão ver no terceiro ano que tem, tá? Dentro do conjunto dos imaginários. Mas dentro do conjunto dos reais não tem solução para uma raiz quadrada. Tá bom? Raiz aqui não tem, né, gente? Você sabe quando não tem é 2, é raiz quadrada. Ok? Próximo. Aqui, vamos colocar uma fração. X ao quadrado, passa para o outro lado, menos 16 nonos, vai mais 16 nonos. Então, nós vamos usar o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 16 nonos. Mais ou menos, raiz de 16, 4, raiz de 9, 3. Então, quais seriam as minhas soluções? Né? X1, 4 terços, positivo. X2, menos 4 terços. Solução, 4 terços e menos 4 terços. Bom, então, eu gosto muito de trabalhar com
com a forma simplificada, né? Eu chamo de modo simplificado, método rápido, né? Se vocês estiverem no Enem, isso aqui é muito mais rápido que vocês fazerem em Bhaskara. Bom? Então, aqui nós vimos a incompleta com B igual a 0. E agora a gente vai nas incompletas, porém agora, meu C vai ser igual a 0. Eu vou ter ax ao quadrado mais bx igual a 0. Tá? O meu C aqui, ó, não tem. Então, como que a gente faz nesse caso? Vamos pegar x ao quadrado mais 64x igual a 0. Tá? Como que eu faço para eu ter essa equação igual a 0? Aqui eu vou fatorar quem está em ambos os termos. O que é x ao quadrado? X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, mais 64x igual a 0. Eu poderia reescrever dessa forma. Porque o que eu estou querendo mostrar? Eu tenho um x aqui e aqui. Na realidade, no primeiro termo, eu tenho 2x sendo multiplicados. Eu vou fatorar isso, eu vou colocá-lo em evidência, ele vai ficar aqui do lado de fora. Vou abrir um parênteses, e quem que sobrou? Se eu pegar esse x e colocar em evidência, vai sobrar 1x mais 64 igual a 0. Então, eu fatorei isso, eu fatorei aquela equação. Eu peguei um valor, uma incógnita que estava repetindo em todos os termos e coloquei ela em evidência, tá? Coloquei ela do lado de fora do parênteses. E vim fazendo. Sobrou um x aqui e aqui sobrou 64. Eu fiz uma divisão. X ao quadrado dividido por x, x. 64x dividido por x, 64. Agora, olha como que é rápido. Aqui, eu tenho uma multiplicação. Para esse meu resultado dar 0, um desses termos tem que ser 0. Porque a hora que eu multiplicar um pelo outro, né? Multiplicar aqui o 0 por qualquer um, vai ter que dar 0. Então, ou o meu x é igual a 0, ou o que mais? X mais 64 é igual a 0. Vou fazer aqui embaixo. Ou x mais 64 é igual a 0. Então, o que aconteceu aqui? Vejam bem. Ou o x é igual a 0, que 0 vezes o parênteses vai dar 0, ou x mais 64 vai ter que ser 0. Tá? X igual a 0. Já cheguei na minha primeira resposta. E para chegar nessa segunda resposta, vou resolver. Passo 64 para o outro lado, menos 64. Então, o x' ou x1 é 0. E o x2 ou x2'? Menos 64. Não preciso fazer Bhaskara, posso fazer direto assim. Tá ok? Vamos fazer mais uma. Aqui, eu tenho x duplicado e tenho x. Então, nós vamos colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, x ao quadrado dividido por x, x. Menos 4x dividido por x, menos 4 igual a 0. Um resultado eu já tenho, que x é igual a 0. Então, eu já achei o x'. E aqui, x menos 4 igual a 0. X vai ser igual a 4. Jogo o 4 para lá. Minhas duas soluções. 0 e 4. Ok? Próximo. Coloco o x em evidência. X ao quadrado dividido por x, x. Mais 25x dividido por x, 25 igual a 0. Igualo as duas a 0, x igual a 0. E o outro, x mais 25 igual a 0.
x vai ser igual a menos 25. Se fizerem por Bhaskara, tem que dar o mesmo resultado. Então, conjunto de solução, 0 e menos 25. Tá? Aqui. Quem é meu A? 1. Quem é o B que está aqui? Menos 3/5. Então, vamos colocar em evidência, que às vezes aparece uma fração, vocês ficam perdidos. Colocando x em evidência, o primeiro vai ser x e o segundo menos 3/5, igual a 0. X igual a 0 já é o x', e o outro, x menos 3/5 igual a 0. X vai ser igual a 3/5. x2, 3/5. Ok? Então, é assim. Podem fazer por Bhaskara ou podem fazer pela simplificada. Tá? Lembrando que essa é mais rápida e menos chance de errar sinal. Agora, resolvendo as equações, né, que estão lá no PET, nós temos x ao quadrado menos 6x mais 16. Identifiquem o A, o B e o C. Meu A vale 1. O B, menos 6. E o C, 16. Completa, só posso resolver por Bhaskara. Eu vou achar o delta separado. Fórmula do delta, b ao quadrado menos 4ac. Delta, b, menos 6, coloquem entre parênteses, tá? Menos 4ac. Delta, menos 6 elevado a 2, 36. Menos 4 vezes 16, 64. 36 menos 64, menos 28. E agora, delta negativo, tá? A solução vai ser 0. Não existe solução no conjunto dos reais, tá? Para por aqui. B, meu A vale 1, o B vale 1 e o C vale 2. Delta, b ao quadrado menos 4, o A vale 1 e o C vale 2. 4 vezes 2, 8. 1 menos 8. 1 menos 8, menos 7. Mesma coisa. Negativo, solução 0. Não existe solução dentro dos conjuntos dos reais. Para por aí. C. X ao quadrado menos 12x mais 35. O A, 1. O B, menos 12. E o C, 35. Vamos encontrar o delta. B ao quadrado, então, é menos 12 ao quadrado. Menos 4, o A, 1 e o C, 35. 12 ao quadrado, 144. Negativo elevado a expoente par, positivo. Menos 4 vezes 35 vai dar menos 140. Então, o meu delta deu 4. Beleza. Raiz de delta 2, então tá certinho. Vamos embora. Agora, nós vamos encontrar as raízes julgando no x. Vou copiar a fórmula do x. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Vamos lá, x menos b. Preste atenção com este menos, porque aqui é menos e aqui também é. Então, eu vou ter 2 sinais de menos. Vai ficar menos 12, mais ou menos raiz de 4
sobre 2 vezes 1. Ok? Vamos lá. x1. Menos vezes menos, mais. Então, fica 12, mais ou menos 2. Sobre 2. Vamos tirar esse 1 daqui por enquanto. Agora sim, x1 e x2. x1, 12 mais 2, dividido por 2. E o x2? 12 menos 2, dividido por 2. 14 dividido por 2, 7. 10 dividido por 2, 5. Conjunto solução, então, 7 e 5. Ok? Presta atenção nesse delta. Esse delta é positivo, ele é maior que 0. Me gerou quantas raízes? 2 raízes. Olha só, delta negativo não gerou raiz nenhuma. Já vão fazendo essas associações, tá? Nós vamos precisar delas depois. D, A, menos 1, B, menos 15, C, menos 54. Olha o tanto de negativo, cuidado, gente. Delta, B ao quadrado, menos 4, o meu A negativo e o C negativo. Coloca em parênteses aí. 15 ao quadrado, 225. 3 sinais negativos vai dar negativo. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 4 vezes 54 vai dar 216. Delta. 225 menos 216, 9. Se eu tenho um delta positivo, vou ter que ter 2 raízes, tá? Então, vamos lá. X menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. X menos, ó, 2 menos, ó, menos 15, mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes menos 1. Cuidado, gente. X, vamos organizar esses sinais. Menos vezes menos, mais. Então, aqui vai ficar 15. Mais ou menos raiz de 9, 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, nós vamos achar o x1 e o x2. 15 mais 3, vai ficar assim, ó. 15 mais 3 sobre menos 2 e 15 menos 3 sobre menos 2. 15 mais 3, 18, dividido por menos 2, menos 9. 15 menos 3, 12, dividido por menos 2, menos 6. Então, meu conjunto de solução, menos 9 e menos 6. Se meu delta é maior que 0, tenho que ter 2 raízes, tá? Isso aí, vamos lá. Completa, só posso resolver por Bhaskara. Quanto vale meu A? 1. Quanto vale o B? Menos 2. Quanto vale o C? Menos 63. B ao quadrado, menos 4, A, C. Não esquece o sinal deles, não. B ao quadrado, 4. Menos vezes menos, mais. 63 vezes 4, 252. Somando, 256. 256, tem raiz exata? Tem, 16. Então, vamos embora. X menos B,
Presta atenção que o B também é negativo. Mais ou menos raiz de 256. Gente, quem quiser resolver o delta dentro da raiz, tem problema não. Eu prefiro resolver fora, tá? Menos 2A. Peraí. Menos 2 não, né? Sobre 2A. 2 vezes 1. Tô olhando menos 2 de cima aqui. X. Menos vezes menos, mais. Raiz de 256, 16 sobre 2. Agora, nós vamos achar o x' e o x duas linhas. X1, 2 mais 16, 18 sobre 2. X2, 2 menos 16, tá? Menos 14 sobre 2. 18 sobre 2, 9. Menos 14 dividido por 2, menos 7. Solução, 9 e menos 7. Olha só, delta maior que zero, duas raízes. Ok? Aqui, F. No exercício, tá pedindo para resolver por Bhaskara. E nós já resolvemos ela aqui. Onde que tá? Aqui, ó. Sem ser por Bhaskara. Nós encontramos quais resultados? 2 e menos 2. Então, agora tá pedindo para resolvê-la por Bhaskara. Então, vamos lá. Quanto vale meu A? O A vale 1. O B vale 0. E o C vale menos 4. Delta, B ao quadrado, menos 4, AC. Delta, 0 ao quadrado, corta. Menos vezes menos, mais. Delta deu 16. X, menos B, olha só, meu B é 0, tá? Então, já pode pôr 0. Mais ou menos, raiz de quanto? 16 sobre 2 vezes 1. X vai ser mais ou menos raiz de 16, 4 sobre 2. Aí, a gente faz x1, 4 dividido por 2, 2. x2, menos 4 dividido por 2, menos 2. Tá? Igual a resolução anterior. G. Mesma coisa aqui, meu B vai ser 0. O A, 1. O B, 0. E o C, menos 64. Delta, B ao quadrado, menos 4, AC. Aí, ficou feio. Isso. Aqui eu corto, menos vezes menos, mais, 64 vezes 4, 256. X menos B, então aqui vai ser 0, mais ou menos raiz de 256, sobre 2 vezes 1. Raiz de 256, 16. Mais ou menos raiz de 16 sobre 2. X1. Mais 16 dividido por 2, 8. X2. Menos 16 dividido por 2, menos 8. Nós já resolvemos essa também, aqui, ó. Qual que é? Aqui, letra A. X ao quadrado menos 64. 8 e menos 8. Vendo como que aqui é muito mais rápido? B, H, tem que ser por Bhaskara. Meu A, 1. B, menos 11. C, 28. Delta, B ao quadrado, menos 4, AC.
C. 11 vezes 11, 121. 4 vezes 28, 112. 121 menos 112, 9. Delta maior que zero, temos que ter duas raízes. X menos B, então é menos 11, mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Menos vezes menos, mais. 11 mais ou menos. Raiz de 9, 3 sobre 2. X', 11 mais 3, 14, dividido por 2, que vai dar 7. X2, 11 menos 3, 8. Dividido por 2, 4. Solução, 7 e 4. Ok, gente? 2. Determine se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas, justificando se necessário. Bom, falou aí que x' é igual a raiz de 5 e x2' é menos raiz de 5. É a solução dessa raiz aqui? Nós vamos fazer por... Não vou fazer por Bhaskara, não. Nós vamos fazer pelo método simplificado aqui. Como que eu resolvo? X ao quadrado é igual a menos 5, não é isso? Aí, aqui, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 5. X1, raiz de 5. X2, menos raiz de menos 5. Aí, o que que acontece? Para esse caso, eu posso ter negativo dentro da raiz? Não. Isso aqui, ó, não pode acontecer. Então, solução é conjunto vazio, tá? Eu não posso ter negativo dentro da raiz. Eu nem precisava continuar resolvendo. Então, aqui vai ser F. Falso. Aqui, x mais 2, x ao quadrado mais 10 igual a 0. O que nós vamos fazer? Resolvendo, x ao quadrado igual a menos 10. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 10. Mesma coisa, não posso ter. Então, a solução é conjunto vazio. Então, aqui é falso. Não tem nada a ver essa resposta. C. A equação, aí deu a equação, é uma equação quadrática? Para a gente verificar isso, nós vamos ter que desenvolver essa equação. Eu não posso simplesmente bater o olho nela e falar, porque pode ser que tenha um termo que esteja anulando com o outro. Então, nós vamos resolver aqui. Quadrado do primeiro, vamos resolver o primeiro membro. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 5. É igual, agora vamos resolver o segundo termo. Quadrado do primeiro seria 3x aqui, né, ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Continuando resolvendo. X ao quadrado, 2 vezes x vezes 2, 4x. 4 mais 5, 9. Vai ser igual. 3x ao quadrado é a mesma coisa que 3 ao quadrado dá 9. X ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes 3x vezes 1, 6x. Mais 1. Agora, nós temos que organizar isso. Aí, vamos lá.
x ao quadrado menos 9x ao quadrado mais 4x, agora vai passar o 6x para cá, menos 6x mais 9 menos 1. Vamos agrupar. X ao quadrado menos 9 vai dar menos 8x ao quadrado. 4x menos 6x, menos 2x. E 9 mais 1, 8. Nós podemos deixar assim ou inverter tudo, né? Multiplicando por menos 1. Aqui ficaria 8x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Ok? Opa, vamos dar a resposta, né? Então, ela é uma equação quadrática? Sim, ela é. D. Se o discriminante de uma equação de segundo grau é negativo, a equação tem soluções no conjunto dos reais? Não. Discriminante, gente, é o nosso querido e amado delta, que é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Se eu desenvolver o delta, ele é que vai me determinar se eu tenho raízes ou não. E o que eu estou falando com você é isso aqui, ó. Se o meu delta for negativo, menor que 0, eu não tenho solução dentro dos reais. É o que está falando aqui. Dentro dos números reais. Tá? Então, esse exemplo a gente pode colocar como letra A, letra B. A gente pode ter até completando aqui, ó. Exemplo, letras A e B do exercício o quê? 1. Deixa eu ver se é 1 mesmo. Isso, do exercício 1. Tá? Letra E. O discriminante de uma equação de segundo grau permite decidir se a equação possui ou não possui solução dentro dos conjuntos dos números reais. Essa aqui é falsa, né, gente? Vamos colocar. Verdadeiro. É o discriminante, é quem? O delta, que vai me dar essa resposta, que eu venho falando com vocês ao longo do exercício. Delta menor que 0 não possui raízes no conjunto dos reais. Delta igual a 0, nós não fizemos, o exercício não apresentou nenhuma equação assim. Mas se der um delta igual a 0, vocês vão ter duas raízes reais, tá? Ou uma única raiz que ela é a mesma. E o delta maior que 0, duas raízes diferentes, que é o que nós temos aqui, né? Ó. Delta maior que 0, tá vendo? Duas raízes diferentes, ó. Maior que 0, duas raízes diferentes. Delta maior que 0, duas raízes diferentes. Então, aqui a gente tem F, G, H, vários exemplos. Né? Então, aqui, verdadeiro. 3. A soma dos primeiros números naturais consecutivos 1, 2 e 3n é dada pela expressão. Quantos números naturais consecutivos devem ser adicionados para se obter a soma 300? Então, já deu a dica, nós vamos pegar e igualar a 300. Então, aqui, gente, nós vamos, quando eu tenho uma igualdade, tá? Com frações, uma única fração de um lado e uma única fração do outro, basta eu o quê? Multiplicar cruzado, que é a mesma coisa que tirar o MMC. Então, NN mais 1
sobre 2 vai ser igual a 300. Mas, Miriam, 300 não é uma fração. É, tá? Quem tá aqui embaixo? 1. Então, nós vamos multiplicar cruzado. N, que multiplica N mais 1 igual vezes 1, vai ficar N que multiplica N mais 1. E aqui, 2 vezes 300. Fazemos a distributiva, N vezes N ao quadrado, mais N, 2 vezes 300, 600. Vamos organizar essa equação de segundo grau. Vai ficar N ao quadrado, mais N menos 600, igual a 0. Gente, aqui tem um jeito rápido de fazer, que é por soma e produto. E depois eu vou montar uma aulinha pra gente trabalhar isso. Quando seu A é igual a 1, a gente pode fazer por soma e produto. Mas, nós vamos fazer por Bhaskara, que foi o que pediu. Então, aqui, o meu A é 1, o meu B é 1 e o meu C menos 600. Delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta. B ao quadrado vai dar 1. Menos vezes menos mais, 2.400. Somando, 2.401. Delta, raiz de 2.401 vai dar 49, tá? Então, x, vamos lá. Menos b, é menos 1, mais ou menos a raiz de 2.401 sobre 2 vezes o a. O a vale 1. X menos 1 mais ou menos raiz de 2.401, 49 sobre 2. Então, agora vamos lá, x', ou x1, né, e x2'. Menos 1 mais 49 sobre 2. E o outro, menos 1 menos 49 sobre 2. Menos 1 mais 49, 48 por 2, 24. Menos 1 com menos 49, menos 50 sobre 2, que vai ser igual a menos 25. Quantos números naturais consecutivos? Gente, é muito importante a gente voltar aqui, olha, porque vocês poderiam marcar essas duas respostas, mas olha só, naturais consecutivos. Se é natural, tá? O negativo não entra, porque os números naturais, ele é do 0 para os positivos. Se falasse dentro do conjunto dos inteiros ou dos reais, entrariam aqui, ok? Então, a resposta, né, que eu tenho seriam quanto? 24 números. Então, a resposta, 24 números. Ok, gente? Então, é isso, né? Agradeço e até a próxima, tá? Ah, vou deixar no meu canal os exercícios, tá? E também uma aula introdutória sobre a próxima matéria, que já é a função de segundo grau. Tá bom? Então, bye, bye e até a próxima.